bem-vindo novamente a mais um encontro no nosso projeto PP para Quê e o nosso Hangout. Hoje nós temos a Vanessa Queiroz. A Vanessa, ela é designer, ela é professora, ela é cofundadora do Estúdio Coletivo, um estúdio de design em São Paulo. Ela é também cofundadora da Monstro, que é uma empresa de uma agência de conteúdo, e das plataformas criativas Ideia Fixa. Ela é uma das profissionais de design mais respeitadas do Brasil e é uma honra ter ela como amiga e ter hoje no PT Pra Quê, para a gente conversar um pouco sobre a relação entre design e publicidade. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Mas antes de passar a palavra para você, Vanessa, eu pedi para todo mundo curtir as nossas redes sociais, seguir o nosso canal no YouTube, Instagram, aquela coisa toda, para mandar a palavra do PP Pra Quê para outros territórios, tá bom? Seja bem-vindo, Vanessa. Desculpa, te cortei. Não, vai embora. Muito obrigada pelo convite, por essa introdução maravilhosa. Se eu for 10% de tudo que você está falando, já está ótimo, vence na vida. Não vem com esse caôzinho para cima de mim, não. Você sabe que é muito mais do que isso. Van, a gente que passamos por diversas gerações e transformações no mercado de design e publicidade, a gente sabe que sempre teve uma espécie de incompreensão entre primos, assim, entre o design e a publicidade. Esses atritos muitas vezes provocavam limites entre as áreas e um ruído de colaboração, tá? Como é que você vê essa relação de amor e ódio entre o design e a publicidade hoje, assim, no mercado? Nós estamos falando de 2020, sabe? Pensando nesses quase 20 anos de carreira que você tem de mercado. Ai, que meda, né? Verdade, 20 anos. Bom, é muito engraçado você falar isso, porque isso é uma coisa que me atormenta até hoje e virou uma das minhas missões, assim. Acho que quando a gente abriu o escritório, né, a gente resolveu abrir o escritório de design porque a gente queria ter um lugar que fornecesse trabalhos de criação, ponto. Eu não queria interferência de mídia, eu não queria planejamento, eu queria trabalhar com design, né? Eu e os meus sócios, Davi, Fábio e Marcelo, que você também conhece muito bem. E a gente vive até hoje num país que é totalmente tomado pelas agências de publicidade, agora com a questão de conteúdo, mais ainda. E o design, ele tem sempre ali um papel que nunca foi muito protagonista, ele é chamado de criação, ele é chamado de produção, ele é chamado de um monte de coisa, mas é difícil você ter uma área de design dentro da agência, você tem uma área de criação. Então, eu já acho que já cria para nós designers como profissionais uma questão assim, tá, quem sou eu nesse lugar, né? Eu estudei design para fazer uma coisa mais ampla e chego aqui na agência, em grande maioria, recebo um concept, tenho que produzir 10 opções, é muito diferente de um trabalho de um escritório de design, por exemplo. Então, no começo do escritório, para vocês terem uma ideia, a gente atendeu agências durante os 7 primeiros anos, até 8, 9 anos de escritório. A gente ganhou muito dinheiro, porque o volume de dinheiro também que é movimentado em agência é completamente diferente do movimento de dinheiro de estúdios de design, né? Existe uma falta de cultura do que era estúdio de design no Brasil. Ainda existe muito, porque eu falo para os meus funcionários, clientes e amigos e alunos que a gente tem que ensinar o design, que a gente tem que, final de contas, ser didáticos, porque isso criou uma questão que eu até falo que é um pouco de ego, que o designer é meio arrogante, né? Ele acha que você vai apresentar um projeto que o cliente é obrigado a saber tudo, ele não entende, sendo que quem tem o repertório somos nós, não ele, né? Então, quando a gente entrou no mercado e a gente não conseguia chegar nos clientes finais por falta de portfólio, e no Brasil as agências queriam saber quem a gente era, onde a gente tinha se formado, etc. A gente tinha feito a Embi Morumbi, que não era uma faculdade assim muito expressiva, né? Em São Paulo não é como a PUC, como a SPM, e ainda bem que hoje em dia isso mudou muito, né? Então, eu quero ver seu portfólio, não quero saber onde você se formou, né? Então, se você tiver uma cabeça aberta para aprender, quiser te trazer repertório, tiver experiência, etc., às vezes é muito mais importante do que você ter se formado numa baita faculdade considerada, né? Porque muitas têm nome, mas não tem ensino, mas aí é outro assunto, depois a gente fala, enfim. E aí, o Brasil, ele é muito sobre você, o nome que você tem, o que você tem, do que sobre o que você é, né? E isso acho que reflete no mercado de trabalho. Então, quem era o Estúdio Coletivo? Então, assim, a gente começou a trabalhar para fora. E me permite só fazer um comentário para você desenvolver em cima. Eu acho que talvez mais ainda em São Paulo, né?
porque pelo mercado de publicidade ser mais desenvolvido em São Paulo, essa, vamos dizer, a história e o trajeto de onde você vem contava muito, né? Muito, muito, total. Então, você tinha feito estágio na Yang, na UMAP. Então, assim, tinha um lance que era além do que a gente poderia controlar. Tanto que no começo a gente trabalhou para fora do país, a gente foi chamado pela Tracy Locke de Nova York para fazer uma campanha para Pepsi, para Mountain Dew, né, para os X Games, porque o cara olhou para o nosso portfólio online, num site chamado Brasil Inspired, que era do Nando Costa, um brasileiro que trabalhava lá fora, e quando ele viu o nosso trabalho, que era totalmente experimental, não tinha um trabalho para algum cliente, ele chamou a gente para fazer a campanha. Então, ele não queria saber quem a gente era, qual era a nossa infraestrutura, o que hoje na pandemia, ainda bem, né? Veja bem, estou aqui na sala da minha casa, isso aqui é meu escritório, no meio da sala, literalmente, então foda-se se eu tenho mesa, se a minha mesa é bonita, isso agora não importa, né? Então, acho que agora a gente está chegando numa evolução acelerada pela questão da pandemia, mas eu ainda acho que existe um desconhecimento grande na área de publicidade do papel do design e vice-versa, e acho que muita por conta dessa falta de comunicação entre as áreas, as conexões realmente que não acontecem muito. Eu dou aula para publicitário e eu vejo que eu pergunto assim, gente, vocês sabem a diferença entre escritório de design e uma agência de publicidade? Ninguém sabe responder, e os caras estão na faculdade de publicidade. Para mim é uma coisa inacreditável. Então, acho que ainda é um trabalho que a gente tem que, enfim, fazer enquanto profissionais, professores, academia, para fazer com que cada vez mais cada um encontre seu lugar e seja principalmente respeitado pelo seu ofício, né? Porque não é uma guerra, todo mundo sai perdendo se você tiver esse tipo de competição, pelo menos é o que eu penso. Boa tarde. Então, o escritório de vocês, ele é muito conhecido pelos trabalhos de ilustração e direção de arte em geral, né? Existe alguma métrica ou método de perceber a eficiência desse tipo de linguagem na estratégia dos clientes? Ilustração, você diz? Uhum. Bom, o Mark conhece a gente, ele sabe que a gente não fez isso de propósito, tá? É bom, muito bom dizer que a gente trabalha com ilustração, porque Davi, meu sócio, era ilustrador, Marcelo também ilustrava, eu também ilustrava, então no final foi uma época que a ilustração ganhou muito corpo, e para mim a ilustração ela é um instrumento do design, né? Como pode ser de outras matérias, né? E a gente, por ter essa facilidade, usa muita ilustração, né? Então, eu acho que para comunicar, principalmente agora na era digital, é super importante a ilustração, ajuda muito, desde iconografia, eu vejo, a gente tem um cliente, o Banco Itaú, a gente está desenvolvendo as ilustrações que são do branding do Itaú, então existe a ilustração como suporte da comunicação, como suporte da identidade visual, eu acho que ela é uma puta ferramenta, não acho que ela é necessária, mas eu percebo que com esse universo que a gente está vivendo hoje de telas e etc., hoje ela veio para trabalhar junto com a tipografia, com a foto, com a imagem, com o vídeo, então eu só vejo ela ajudando. Eu não sei te dizer se ela é mais eficiente ou não, eu acho que cada caso é um caso, eu acho que tem lugares em que a ilustração cabe e ela é perfeita. Quem conheceu a MTV na época que a gente era mais jovem, viu como aquilo era realmente, né, com o dinamismo que a ilustração traz, em motion e tudo mais, então eu acho que ela é uma ferramenta fundamental. Perfeito. Depois desse fechamento sobre o papel estratégico de algo tão criativo quanto as ilustrações, a gente finaliza esse primeiro bloco, mas fica aí que tem mais logo logo.